O sol poente tingia o Tejo de um vermelho feroz, como se o rio soubesse do segredo que João carregava no peito, um segredo que o havia exilado por 3 anos e agora o arrastava de volta a Lisboa como uma corrente invisível. Ele pisou no cais do Sodré com as mãos trêmulas, o coração martelando contra as costelas, e ali, no meio da multidão de turistas e locais apressados, avistou o fantasma do passado, Miguel, rindo com um grupo de amigos perto de uma barraca de pastéis de nata, alheio ao vendaval que sua mera presença desatava em João. Mas o que João não sabia era que aquele reencontro não era acaso, era o estupim de uma teia de mentiras familiares, traições antigas e um amor que, contra todas as probabilidades, ainda ardia sob as cinzas da rejeição. João engoliu em seco, o ar salgado do rio misturando-se ao cheiro de fado distante que ecoava de um bar próximo. 3 anos. 3 anos desde que seu pai, o implacável Armando Ferreira, o havia deserdado numa noite chuvosa de outono, gritando acusações de desonra na sala de jantar da casa senhorial em Belém. Tu não és meu filho, as palavras ainda ecoavam, afiadas como facas, porque João ousara confessar seu amor por Miguel, o filho do sócio de negócios do pai. A família, com suas tradições católicas enraizadas nas pedras de Lisboa, não perdoava desvios. Ele fugira para o Porto, trabalhando como barista num café esquecido, cortando laços com todos, inclusive com Miguel, que implorara por uma explicação que nunca veio. Agora, aos 28 anos, uma carta anônima o chamava de volta, a verdade sobre tua herança espera em Lisboa. Volta, ou perca tudo para sempre. Assinada apenas com um A, o apelido de infância de seu irmão mais velho, António. Ele seguiu Miguel com os olhos, o corpo congelado no lugar. Miguel estava mais maduro, o cabelo castanho agora curto e arrumado, a jaqueta de couro velha ainda abraçando os ombros largos como um abraço protetor. Ria de algo que um amigo dizia, mas havia uma sombra em seu rosto, uma fadiga que João reconhecia, a mesma que o consumira antes de partir. O grupo se dispersou, e Miguel virou-se, como se sentisse o peso do olhar. Seus olhos se encontraram através da praça lotada, e o mundo parou. Um sorriso hesitante surgiu nos lábios de Miguel, mas João virou-se abruptamente, mergulhando na multidão, o coração aos tropeços. Não podia ser agora. Não sem respostas. Enquanto caminhava pelas ruas íngremes do Chiado, o peso da mala nas costas parecia insignificante comparado ao fardo invisível. Lisboa recebia com sua indiferença cruel, bondes rangendo nas colinas, vendedores ambulantes gritando promoções de sardinha assada, casais de mãos dadas ignorando as cicatrizes que a cidade escondia em seus becos. João alugara um quarto minúsculo num prédio decrépito em Alfama, onde o fado nascia das janelas abertas como lamentos coletivos. Sentou-se na cama estreita, a carta amassada na mão, relendo as palavras que o trouxeram de volta. A verdade sobre tua herança. O que restava. A fortuna da família Ferreira, construída em vinhedos no Douro e imóveis na capital, fora prometida a ele como primogênito, até o escândalo. António, sempre o filho perfeito, o herdeiro obediente, havia assumido tudo. Mas por que chamar agora? E quem era o remetente de verdade? O telefone vibrou, um número desconhecido. Ele atendeu, a voz rouca de desuso. João. És tu mesmo. A voz de Miguel, baixa e urgente, como se temesse ser ouvido. Eu te vi no cais. O que estás fazendo aqui? Depois de tudo. João fechou os olhos, o quarto girando. Eu. Voltei por uma carta. Não é sobre nós, Miguel. Não pode ser. Silêncio do outro lado, pesado como a névoa do Tejo ao amanhecer. Encontra-me no nosso antigo café, no Bairro Alto. Às 9. Por favor. A linha caiu, e João enterrou o rosto nas mãos, o passado ressurgindo como uma maré alta. O café à brasileira estava lotado naquela noite de quinta-feira, o aroma de café forte misturando-se ao burburinho de conversas em português acelerado. João chegou cedo, escolhendo uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada sem ser visto imediatamente. O lugar era um relicário de memórias, ali, 4 anos antes, eles haviam-se beijado pela primeira vez, escondidos atrás de uma pilha de jornais, o mundo lá fora alheio ao seu segredo. Miguel entrou pontualmente, varrendo o salão com os olhos até pousarem nele. Caminhou devagar, como se cada passo doesse, e sentou-se à frente, os dedos tamborilando na mesa de mármore. Tu pareces exausto, disse Miguel, a voz suave mas carregada de preocupação. Seus olhos, aqueles olhos que João sonhara em noites insones no Porto, agora o estudavam com uma mistura de raiva e anseio. 3 anos sem uma palavra, João. Eu pensei que tinhas me odiado. Ou pior, esquecido. João baixou o olhar para o expresso intocado, o vapor subindo como fantasmas. Não foi ódio. Foi medo. Meu pai. Ele me destruiu. Deserdou-me na hora, chamou-me de aberração. E tu, com tua família tão ligada à dele,
eu não queria te arrastar para o abismo. Miguel estendeu a mão, hesitante, tocando a de João por um segundo antes de recuar. Eu teria ido contigo. Para onde fosse. Mas tu sumiste, como se eu fosse o inimigo. A conversa fluiu como um rio represado, liberando mágoas acumuladas. Miguel contara como lidara com o rompimento, terapia escondida, noites bebendo sozinho em bares de travestis no Cais do Sodré, onde a comunidade GLBT de Lisboa se reunia em solidariedade frágil. Eu me tornei ativista, sabes? Ajudo num grupo de apoio para jovens que eram expulsos de casa. Porque eu sei como dói. João sentiu uma pontada de orgulho misturada a culpa. Miguel, sempre o mais forte, transformara a dor em propósito. Mas quando João mencionou a carta, o rosto de Miguel endureceu. Uma carta? De quem? Meu pai ainda faz negócios com o teu, mas ele nunca menciona teu nome. Como se não existisses. O ar entre eles ficou carregado, e João percebeu que o reencontro, longe de curar, abria feridas novas. Saíram do café caminhando sem rumo pelas ruas empedradas do Bairro Alto, o neon dos bares piscando convites para noites de excessos. Lisboa à noite era um labirinto de contrastes, igrejas barrocas ao lado de murais de rua celebrando o orgulho gay, ecos de hinos católicos competindo com batidas eletrónicas de festas underground. Lembras-te daquela noite no mirador da Senhora do Monte? Perguntou Miguel, parando no mirante com vista para a cidade iluminada. Nós prometemos que nada nos separaria. João assentiu, a brisa noturna arrepiando sua pele. Eu quebrei isso. Mas estou aqui agora. Para reconquistar o que perdi, não só a herança, mas... nós. Miguel virou-se para ele, os olhos brilhando sob as luzes distantes. Então prova. Fica. Luta. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. No dia seguinte, João recebeu uma mensagem de António: encontra-me na casa da família, ao meio-dia. Vem sozinho. O coração acelerou. A mansão em Belém, com seus azulejos azuis e jardim de laranjeiras, era o epicentro de suas dores. Ele foi, o táxi serpenteando pelas avenidas margeadas de palmeiras, o estômago revirando. António o recebeu na biblioteca, o mesmo quarto onde o pai proferira a sentença anos antes. Mais magro, com olheiras profundas, o irmão parecia um eco de si mesmo. João, tu voltaste. Graças a Deus. A voz tremia, e ele entregou um envelope lacrado. Pai está morrendo. Câncer. E ele quer te ver. Mas há mais, a herança não foi como pensavas. As palavras caíram como um soco. Armando Ferreira, o patriarca indestrutível, reduzido a um leito de dor. João recusou-se a acreditar, mas seguiu António escada acima, o cheiro de antisséptico invadindo as narinas. No quarto, o pai jazia pálido, tubos serpenteando pelo corpo, os olhos fundos fixos no teto. Filho, murmurou, a voz um sussurro rouco. João parou na porta, o corpo rígido. Não me chames assim. Tu me mataste quando me deserdaste. Armando virou a cabeça devagar, lágrimas escorrendo. Eu errei. O medo. A sociedade, a igreja. Mas António me contou tudo. Sobre Miguel. Sobre como te protegi para não perderes tudo. Protegido? A raiva subiu como baile. Tu me expulsaste. Deixaste que eu mendigasse no porto enquanto António tomava tudo. António interveio, voz baixa. Não foi assim. Pai falsificou os papéis para te proteger de credores. A empresa está falida, João. Dívidas de anos. Ele te deserdou no papel para que não herdasses o caos. Mas agora, com ele partindo, quer que tu e eu dividamos o que resta, e que tu perdoes. O quarto girou. Mentiras sobre mentiras. João saiu correndo, o ar fresco do jardim batendo no rosto, lágrimas quentes traçando caminhos. Miguel o encontrou horas depois, num banco junto ao mosteiro dos Jerónimos, onde se sentaram em silêncio, o peso da revelação pairando. Então tua família não te odiava. Te protegiam, com crueldade, disse Miguel, amargo. E eu? Eu te protegi ficando, achando que eras tu quem fugia de mim. O primeiro conflito irrompeu ali, palavras afiadas cortando o ar, acusações de egoísmo, de fraqueza, de amor não correspondido o suficiente para lutar. Dias se passaram em uma dança tensa de reconciliações parciais. João mergulhou na pesquisa da herança, visitando notários em Rossio, desenterrando documentos que revelavam não só dívidas, mas um testamento secreto onde Armando deixava a ele a vinha familiar no Douro, um gesto de redenção tardia. Miguel, relutante, o acompanhava, seus toques casuais reacendendo faíscas, uma mão nas costas durante uma caminhada no Parque Eduardo VII, um olhar prolongado num jantar improvisado de bacalhau à brás.
Mas as sombras persistiam. A comunidade GLBT de Lisboa, que Miguel ajudava, fervilhava com rumores, o retorno do filho pródigo gay, da elite, visto como traição por alguns que lutavam contra o privilégio. Tu voltas agora que o dinheiro chama, sussurrou uma ativista no encontro no Lisboa Factory, os olhos acusadores. João sentiu o isolamento apertar, o preconceito não mais só familiar, mas social. O clímax se aproximou numa noite de tempestade, quando António ligou em pânico, pai piorou. Vem agora. João correu para Belém, Miguel insistindo em ir junto, desafiando o passado. No hospital, sob luzes frias, Armando agonizava, o quarto cheio de parentes distantes murmurando orações. Perdoa-me, João, sussurrou o pai, a mão ossuda buscando a dele. Eu te amava demais para te ver sofrer como eu sofri, casado por obrigação, escondendo quem era. A confissão gelou o ar. Armando, o homem de ferro, havia vivido uma vida dupla, um amor juvenil por um marinheiro no Tejo, sufocado pela tradição. Não deserdava por ódio. Protegia-te de mim mesmo. Lágrimas caíram, e João apertou a mão, o perdão brotando como uma flor teimosa no concreto. Mas o destino girou novamente. Ao amanhecer, com Armando partindo em paz, um advogado revelou o golpe final. Credores, sabendo da morte, avançavam sobre a vinha. António, desesperado, confessou sua própria mentira, a carta fora dele, mas motivada por ganância inicial, querendo João de volta para dividir o fardo. Eu te invejava, irmão. Tua coragem de amar abertamente. A traição de sangue doeu mais que qualquer outra, e João confrontou na capela do hospital, vozes e quando em acusações. Miguel interveio, separando-os. Basta. Amor não é herança, João. É escolha. Naquele momento, sob o vitral que filtrava luz colorida, João viu a verdade. Sua vida não estava na vinha ou no dinheiro, mas nas mãos de Miguel, estendidas em oferta. A reconciliação veio devagar, como o sol nascendo sobre o Tejo. Eles se mudaram para um apartamento modesto no Príncipe Real, bairro que era de Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam em varandas. João assumiu o grupo de apoio de Miguel, compartilhando sua história em reuniões lotadas de jovens com olhos assustados, transformando dor em farol. Conflitos menores surgiam, ciúmes de amigos de Miguel, dúvidas sobre o futuro sem a rede de segurança familiar, mas cada um era uma oportunidade de crescimento, de diálogos profundos à meia-noite, corpos entrelaçados em abraços castos que falavam mais que palavras. Um ano depois, na vinha do Douro que salvaram vendendo joias familiares, eles plantaram uma nova safra de uvas, mãos sujas de terra simbolizando raízes reconquistadas. António, redimido, visitava ocasionalmente, a família fragmentada costurando-se em fios tênues. E em Lisboa, sob o céu eterno, João e Miguel caminhavam de mãos dadas pelo Chiado, o amor deles uma rebelião quieta contra as sombras do passado, provando que, mesmo deserdado e sozinho, podia-se reconquistar não só a vida, mas o coração que a tornava inteira.